Apresentam-se diante de Deus e da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista de Campinas, os nubentes Rui Alexandre Dias e Leia Feitosa Lima, para receberem as bênçãos de Deus sobre o seu matrimônio. Gostaria de ler nesse momento o Salmo de número 128, que nos diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento quando lá no Jardim do Éden pronunciou as seguintes palavras: não convém que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E depois ele vai dizer: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O Senhor Jesus também honrou, prestigiou o casamento quando esteve presente na festa de casamento em Caná da Galileia, onde realizou seu primeiro milagre. Também nós podemos ver que o apóstolo Paulo também enfatizou a importância do casamento, então, para a felicidade humana e também para a ordem social. Nesse momento a gente pode ver que esse texto nos fala muito em fruto, e vai mostrar o versículo, o Salmo 128, então ele nos fala de uma mulher frutífera, de filhos frutíferos, de um lar abençoado. Frutífero significa vida, só frutifica aquilo que tem vida. Então nos mostra que frutifica aquilo que é dinâmico também. Da mesma forma, o casamento é algo dinâmico, é algo que é para frutificar. Por isso, nesta noite, eu gostaria de falar e dizer para vocês, queridos jovens, que a família é como uma horta. Cuide bem dela e colherão bons frutos. Quero falar então sobre frutos. O tema da reflexão deste momento é: como cultivar um lar feliz. Cultivar, segundo o nosso dicionário Aurélio, significa fertilizar, dar condições para o desenvolvimento, aplicar-se, dedicar-se. Os irmãos, a partir de hoje, estão começando a construir, a formar uma nova família, e o sucesso ou o fracasso depende muito da atitude de vocês. Assim como uma horta frutífera requer cuidados especiais e permanentes, também construir um lar feliz requer também esse trabalho, essa dedicação permanente de ambas as partes. Nenhum jardim, nenhuma horta, ele produz se ficar abandonado. A mesma coisa o casamento, precisa da dedicação permanente dos dois, do casal, para que possa ser dinâmico, frutífero e abençoado. Mencionarei rapidamente algumas considerações então para que possam cultivar um lar feliz. Primeiro, cultive um lar onde o Senhor Jesus seja honrado. Cultive um lar onde o Senhor Jesus seja honrado. O salmista no Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, inútil é o esforço humano. Tem a parte humana, mas nós não podemos, o casal não pode prescindir da parte divina no seu casamento.
porque sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, realmente o esforço, o trabalho, ele acaba se tornando inútil. Lembremos-nos também das palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, tem a parte humana e tem a parte divina, tanto no jardim, quanto também acontece no casamento. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, Ele vai dizer, então, que dareis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor Jesus deve ter um lugar muito especial na família que ora vocês começam a formar. Lembre-se então disso. Eu fico imaginando então que fracasso, que decepção seria aquele casamento em Caná da Galileia, quando ali no meio da festa faltou o vinho. E o vinho para o judeu era uma coisa quase que sagrada, não podia faltar na festa, a mesma coisa que faltar bolo, então, em festa de aniversário, não podia faltar. E terminou o vinho no meio da festa, e então, ainda bem que Jesus fora convidado para aquele casamento, e estava presente, e foi solicitado, então, para ajudar naquele problema. E então, ali nós sabemos que o Senhor Jesus pegou água, só tinha água, não tinha mais vinho, pegou aquela água e transformou então num saboroso vinho. Meus queridos, nós sabemos também que a vida dois, a vida familiar também às vezes passa por situações difíceis, e é imprescindível, é importante a presença do Senhor Jesus para ajudar a restaurar o sabor, a restaurar também a confiança. É importante a presença do Senhor Jesus para restaurar a paz, a alegria do casamento, para estar restaurando o perdão e o amor. Então, vocês não podem abrir mão então de ter Jesus no lar de vocês. Todos os casais passam por conflitos e dificuldades, e a presença do Senhor Jesus ou não que fará toda a diferença. Então, não abram mão da presença de Deus na família de vocês, pois Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele quer estar presente, quer estar sempre restaurando o amor, o romantismo, a alegria, um para com o outro e para com a família. Outra coisa necessária cultivar são as sementes do amor. É interessante que na língua grega, que é um idioma muito rico, a palavra amor, ela aparece de 4 formas, mostrando assim como deve ser o amor altruísta que Deus espera de nós em relação ao casamento. Podemos ver que 4 palavras diferentes para amor. 4 maneiras que retratam então o tipo de amor que deve nortear o casamento. A palavra no grego eros significa o amor erótico e físico. Tem a ver com a satisfação das necessidades sexuais. É interessante que o prazer sexual, sem dúvida nenhuma, é uma das experiências físico-emocionais, sem dúvida nenhuma, mais arrebatadoras que o ser humano pode experimentar. Não é pecado desfrutá-lo, e aliás deve ser desfrutado dentro do casamento. Deus que inventou o sexo. E segundo a própria ciência, ele traz muitos benefícios para a saúde, tanto mental, cardiovascular e até mesmo, nós sabemos, para o sistema imunológico do ser humano. Ele tem então um lugar muito especial na constituição da família. Mas é importante você saber que se o matrimônio é contraído apenas na base dessa atração sexual, suas possibilidades de permanência são muito remotas. Embora seja importante, divino, não deve ser a base
do casamento de vocês. Outra palavra é filia, que significa amor, amizade. O fogo da paixão tende a apagar-se com o tempo, e nessas horas apenas os casais que cultivam a amizade, o respeito e o afeto podem superar as intempéries da vida. Então é importante que vocês não sejam apenas marido e mulher, esposo e esposa, mas sejam amigos, sejam companheiros. Vocês devem se amarem também como amigos, como companheiros, como parceiros, pois um casamento feliz não é feito apenas de sexo, mas também de amizade e de companheirismo. A outra palavra é estorge. Esse é o tipo de amor familiar. Então vocês devem se amar e amar a família que passam a formar neste momento. E vão precisar ter e amar com um amor muito especial a família de vocês. A Bíblia nos diz que devemos amar a todos, mas especialmente os da nossa família. E a Bíblia diz que aquele que não ama os da sua própria família, ele está negando a fé que professa, e diz na palavra do Senhor que é pior do que aquele que é incrédulo. Então é preciso amor, atração, vocês precisam cultivar o amor, amizade, o amor, família, mas tem a quarta palavra que fala a palavra ágape, também que é usado no grego para amor. Esse é o amor que Deus tem por nós, o amor ágape. Então, o esposo, na palavra de Deus em Efésios 5:25, é ordenado a amar a esposa como o próprio Cristo amou a igreja. Que grande desafio, Rui. Grande desafio. E se nós pensarmos em Cristo, Ele amou a igreja e se doou por ela. Ele não usou a força para conquistá-la. Aliás, usou a força sim, mas a força do amor. Nós podemos ver que esse amor é o tipo de amor eu te amo apesar de. Enquanto que o amor eros é eu te amo porque eu te amo apesar dos seus defeitos. Eu te amo apesar das dificuldades que está implícito na formação de uma família. E não eu te amo porque tu me dás alguma coisa. Em suma, o amor ágape é um amor outrocentralizado e não egocentralizado. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando fala de uma forma tão poética e profunda sobre o amor, ele vai dizer que esse tipo de amor jamais acaba, nunca acaba. Esse amor que é um amor ágape, amor outrocentralizado e não egocentralizado. Vocês precisarão também cultivar as sementes de uma comunicação saudável. Então não esqueçam, cultivem a presença de Deus no lar de vocês. Cultivem também as sementes do amor. E cultivem as sementes de uma comunicação saudável. É interessante que Deus nos fez duas conchas acústicas externas, chamada orelhas, ouvidos, né? São duas conchas acústicas e apenas uma língua cercada, muralhada aqui por vários dentes. Interessante. Por isso que na palavra de Deus nos diz: todo homem seja pronto para ouvir. Quando diz homem aqui, está no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher. Todo homem ou toda pessoa seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca.
para que a gente aprenda, e isso é um exercício, a gente aprender a ouvir. Não apenas ouvir com os ouvidos, ouvir com a alma, com o coração. Todo homem seja pronto para ouvir. É interessante que essa palavra pronto no grego é taxis. Da onde no nosso português surgiu a palavra táxi? Táxi é um carro, todos sabem, né, de serviço à disposição para ser usado a qualquer momento. Se você solicita um táxi e o camarada diz para você: olha, daqui 3 horas eu lhe pego, você vai dispensar esse táxi, né? Porque você precisa dos seus serviços naquele momento. Quando nos diz, então, toda pessoa seja pronta para ouvir, especialmente todo cônjuge seja pronto para ouvir, significa que as coisas, o cônjuge deve ter muito mais valor do que as coisas para nós. Aquele momento é o momento dele ou dela, pronto para ouvir, pronto para estar acompanhando aquilo que quer compartilhar. Então nós podemos ver também que alguém disse que quando nós abrimos a nossa agenda, o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir o cônjuge, não precisaremos gastar tempo consertando aquilo que se quebrou. Quando se investe tempo, quando se tem tempo na agenda, no coração, e também abrimos os nossos ouvidos para ouvir o cônjuge, não precisaremos gastar tempo em consertar o que foi quebrado. Então, que vocês possam se ouvir, não apenas com os ouvidos, mas também com a alma, com o coração. O companheirismo que Deus planejou para o casal está justamente na comunicação. A comunicação é tão vital para o casamento quanto o oxigênio é vital para os pulmões. No momento que acabou o diálogo, a comunicação, o casamento, o divórcio está às portas. O divórcio só acontece porque antes dele houve a morte do diálogo. Então, não deixem de dialogar. Lembre-se, comunicação é uma via de mão dupla. Você fala, mas também ouve. Isso é uma habilidade que a gente não nasce com ela, que a gente deve exercitar, aprimorar a cada dia. É interessante que o próprio Tiago, que diz que toda pessoa deve ser pronta para ouvir, ele vai dizer que deve ser também tardia para falar. Vocês já viram, presenciaram aquele tipo de pessoa que você conta uma piada, ele vai rir só meia hora depois? É interessante que a palavra tardia é retardado, né? Parece ofensório, mas não é no sentido ofensório. É aqui quer dizer na palavra do Senhor que você deve contar até 10 antes de falar, que você deve ser moderado e cauteloso com aquilo que fala. É interessante que Provérbios 18, 21, ali nos diz que a morte e a vida estão no poder das palavras, e aqueles que a amam, que usam com sabedoria, comerão do seu fruto. Então, nós podemos ver a morte, a nossa boca, nossas palavras, elas têm poder para dar vida, para restaurar, para dar ânimo, alegria, encorajamento, para valorizar as pessoas, como podem também destruir. E vocês possam usar esse dom de Deus para abençoar, para edificar um ao outro. Comunicação, então, é isso. Comuniquem, falem, mas ouçam com interesse, olhando nos olhos. E finalmente,
cultivem as sementes da busca. Cultivem também as sementes da busca. Quando eu digo cultivar, eu estou dizendo que vocês devem então se dedicar, buscar, então estar se dedicando a essas coisas, a uma vida com Deus, a uma vida realmente com diálogo, com comunicação e a uma vida realmente de amor. E finalmente, sementes da busca. É interessante que todos nós gostamos de ser buscados. Quando namora, é coisa boa buscar a namorada na escola, né? É fantástico, né? Muitos ainda lembram, né? No trabalho, etc. Todos nós gostamos de nos sentir então buscados. A Bíblia nos diz que Deus busca cada um de nós todos os momentos. E Deus está buscando eu e você. Às vezes a gente não consegue ouvir, mas Deus está todo dia, desde que nós levantamos até quando deitamos, Ele está buscando nós, buscando a nossa atenção. Jesus disse que Ele veio buscar e salvar-nos. É interessante que a palavra buscar, também de acordo com Aurélio, significa conquistar. Conquistar. Então o que eu quero dizer é que vocês devem cultivar a conquista. Muitas pessoas pensam que com o casamento já obtiveram e conquistaram a outra pessoa. Casei, peguei o bobo, peguei a boba, não preciso fazer mais nada. Se acomoda. Não é assim. Não deve ser assim. Não deve. Vocês devem procurar estar sempre atraentes um para o outro, sempre amáveis um para com o outro. Essa busca, essa conquista pelo coração, pelo amor e pela admiração do outro deve ser permanente. Vocês têm que estar se conquistando um ao outro todos os dias. Esta conquista é uma ação contínua. É uma busca com os olhos, é uma busca com gestos, um elogio, você está bela, você está belo, eu te amo, me perdoa, eu errei. São esses tipos de coisas que realmente fazem com que o amor a cada dia frutifique. É uma busca com o coração também. Cultivem então o hábito de buscar, conhecer e conquistarem-se cada dia. Então não esqueçam, dediquem-se a isso, como se fosse uma ordem, para que vocês possam desfrutar de muitos frutos. Tenham o Senhor Jesus um lugar honroso no lar de vocês. Que o amor não seja apenas um amor egoísta, mas um amor outrocêntrico. Que a comunicação seja permanente entre vocês. Seja como uma poesia, que cada um tenha prazer em ouvir o outro, ouvir os seus medos, ouvir seus ideais, compartilhar os seus sonhos. Isso é ouvir. E se conquista. Se conquista. Não importa que daqui a 20 anos vocês continuem a se conquistar. Conclusão: se vocês deixarem uma planta sem regá-la por um ano e depois pegarem um barril de água e jogar nela, não vai adiantar nada.
pegar uma plantinha, jogar uma gotinha de água todos os dias, vai ficar legal. Da mesma forma é o casamento. Ele é feito de pequenos gestos diários e não de grandes momentos. Lembrem-se disso. Pequenos gestos. Levá-la para tomar um sorvete, passear de mãos dadas, um elogio, preparar aquele prato que ele tanto gosta, preparar a surpresa que ela tanto gosta. São pequenas coisas. Não requer dinheiro, requer amor, apenas amor. Então, não esqueça, amor busca comunicação e Deus. A, B, C e D. Amor busca comunicação e Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Rui, agora eu quero que você se vire, fiquem de frente um para o outro. Leia. Eu quero perguntar: é de livre e espontânea vontade que você recebe a Leia como sua esposa? Sim. Leia, é de livre e espontânea vontade que você recebe Rui como seu legítimo esposo? Muito bem. Nesse momento, então, eu gostaria que vocês pronunciassem o juramento, olhando um para o outro. Primeiramente, o Rui vai pronunciar e depois a Leia. 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 Deus me deu você. Deus me deu você. E eu prometo Eu prometo amar e cuidar de você, amar e cuidar de você. quer na saúde Quer na saúde, ou na doença, na doença, quer na riqueza na riqueza, ou na pobreza. na pobreza. Deixo todos e me uno a você, Deixo todos e me uno a você. até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Agora Leia vai dizer para o Rui: Rui, Deus me deu você, Deus me deu você. e eu prometo E eu prometo amar e cuidar de você, amar e cuidar de você. quer na saúde Quer na saúde ou na doença, ou na doença. na riqueza Na riqueza ou na pobreza, ou na pobreza. quer na alegria ou na tristeza. Quer na alegria ou na tristeza. Deixo pai e mãe Deixe pai e mãe e me uno a você, e me uno a você. até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Agora vamos selar, então, esse casamento. Cadê os símbolos, então, que vão fechar realmente esse pacto, as alianças? Aqui nós temos uma aliança. A aliança na antiguidade foi muito usada para selar acordos comerciais, acordos entre estadistas, e ela chegou realmente ao seu ápice, ao seu maior valor, quando passou a ser usada para selar os sagrados votos do matrimônio. Podem ver que aqui é um círculo infinito, como deve ser o amor de vocês. Então, Rui, pega essa aliança
e coloque no dedo anelar esquerdo da Leia. Leia, da mesma forma, vai colocar no dedo anelar esquerdo do Rui. Não havendo nenhum impedimento de ordem legal ou moral que possa impedir esse casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Podem beijar-se, mas tem tempo deles filmarem e fotografarem, tá? Nesse momento, a Leia estará cantando uma música surpresa para agora seu esposo Rui. Eu só tenho você pra amar. Ainda me lembro de quando descobri seu olhar. Sua voz aqueceu meu coração e eu percebi
Estenda a sua mão em direção, então, ao casal. Vamos estar abençoando-os. Vamos dizer todos juntos: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre vós. E tenha misericórdia de vós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. E vos dê a paz. Amém. Nesse momento, então, eu vou pedir que as testemunhas assinem o livro que está. Onde que está o livro? Lá ao fundo, estarão assinando. Nós precisamos encaminhar para o cartório. Mas antes, nós vamos estar vendo um vídeo. Foi preparado um vídeo também. Vocês podem sentar-se então neste momento. E logo em seguida, então, o casal pode sair para receber os cumprimentos à porta. E logo depois tem um coquetel no salão social da igreja aqui aos fundos. Obrigado pela atenção de todos e que Deus a todos abençoe, todos os lares e famílias. Esse é o desejo de Deus, né? Sabemos que é um aprender diário, tem momentos difíceis, mas Deus quer abençoar. Convide Ele para fazer parte dos seus lares e realmente vocês vão experimentar como é gostoso fazer parte de uma família e como é maravilhoso realmente andar nos caminhos de Deus. Pois, como eu introduzia esta cerimônia, feliz todo aquele que ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Posso
casal, junto com eles aqui em cima. Casal por casal,